Olá! Hoje nós vamos abordar os sintomas gastrointestinais na Covid-19. Sintomas que nós temos visto cada vez mais pacientes tendo e sem entender o porquê dessa relação e o porquê isso está acontecendo. Vamos lá para você aprender, compreender e se tiver qualquer sintoma semelhante, procurar um especialista para poder estar sendo avaliado. Eu sou a doutora Esther Andrade da Clínica Andrade em Uberaba, Minas Gerais, e vem para você aprender e compartilhar com a gente todas as novidades que a gente posta toda semana. Compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas possam aprender e compreender os sintomas. A Covid-19 ela vai afetar diferentes pessoas de formas diferentes também. A maioria das pessoas que estão infectadas, elas podem apresentar sintomas leves a moderados, tanto da doença, né, e não precisarem ser hospitalizados, né? A maioria dos pacientes vão tratar em casa mesmo e vão ficar bem em casa. Nós temos vários sintomas, de sintomas mais comuns a sintomas menos comuns e os sintomas mais graves. Nós vamos perceber nos pacientes são febre, uma tosse mais seca e um cansaço, até às vezes a pequenos esforços mesmo. Sintomas menos comuns que nós vamos perceber, mas que ultimamente a gente tem visto uma queixa maior dos pacientes, então eu fico aqui um pouco na dúvida se eles estão menos frequentes ou se eles já estão realmente começando a aumentar. Que são dores, desconfortos, um desconforto na garganta, uma diarreia, um sintoma de conjuntivite, uma cefaleia ou às vezes só uma dor na cabeça, não tão importante, perda de paladar e olfato, algumas lesões, erupções cutâneas na pele e descoloração nos dedos, das mãos e dos pés. E dos sintomas mais graves, nós vamos ter dificuldade para respirar ou uma falta de ar importante, dor ou pressão na região do peito e perda de fala ou de movimento, né, para realizar os movimentos em si. Vou falar em específico sobre os sintomas gastrointestinais, né? Não vou me ater a falar sobre os sintomas pulmonares ou os outros que eu abordei. Então, a gente tem visto que muitos pacientes estão tendo quadros de diarreia, uma anorexia, quadro de vômito, dor abdominal e uma falta de apetite. Na fase inicial da doença, né? A gente tem observado um pouquinho mais a falta de apetite do que esses outros sintomas. À medida que vai piorando o quadro, os sintomas gastrointestinais também vão tendendo a piorar, né? E a gente começa a observar um aumento das enzimas hepáticas, né? Porque há lesão hepática, né? E também algumas alterações dos fatores de coagulação, como a protrombina. Nós temos algumas hipóteses para que isso possa estar acontecendo. Então, a gente sabe que a atuação do SARS-CoV-2, ela é muito similar ao SARS-CoV, né? E que eles vão invadir o fígado e causar lesões também, né, nas células hepáticas, tá? E outra hipótese é que o COVID-19 ele pode atuar também diretamente na flora intestinal, que é responsável pela regulação e maturação, vamos dizer assim, por manter, né, o sistema imunológico do nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente ter uma flora intestinal boa no nosso intestino, que ela vai nos proteger de várias patologias. E além disso, elas têm um efeito, né? Essa flora intestinal, ela tem um efeito antibacteriano, o que vai nos ajudar a combater também, além do que eu acabei de falar, do quadro viral, quadros bacterianos também intestinais. Nós sabemos também que nós temos um efeito que chama Gut-Lung axis, onde a gente faz a alteração na função e composição do sistema digestivo, que pode alterar todo o nosso sistema respiratório também. Assim como vice-versa. As alterações na flora respiratória também pode levar a uma alteração na nossa flora intestinal. Isso porque vai levar a uma alteração no sistema gastrointestinal pela imunorregulação entre ambos os sistemas. E por isso que a gente vê muitos pacientes com quadro de Covid-19 e pneumonia com alterações no sistema digestório, e aí causando vômito, diarreia, dor abdominal, náusea, né, perda de paladar, por conta desse mecanismo que eu acabei de falar. Existe uma meta-análise, né, realizada pela Mayo Clinic que mostra que até 20% dos pacientes com COVID vão ter essas alterações gastrointestinais,
que eu acabei de falar, que é diarreia, náusea, vômito, perda de apetite. E alguns outros estudos acabam mostrando pra gente que essa alteração da microbiota, né, no nosso trato gastrointestinal, ela vai causar uma alteração na nossa barreira, né, intestinal por aqueles motivos que eu expliquei anteriormente. E isso pode estar associado a um aumento da gravidade dos sintomas e dos casos, principalmente em idosos. Se você sentir qualquer um desses sintomas, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, perda de apetite, procure um especialista para você estar sendo avaliado. Esses sintomas são muito sugestivos também de uma gastroenterite, são sintomas que se entrepõem, a gente não consegue dizer para um paciente que é COVID ou que é só uma gastroenterite. A gente vai seguir um pouquinho os sintomas que o paciente está sentindo e a sua evolução. Se o paciente começar com dispneia, queda de saturação, dor e pressão em região de tórax, esse paciente merece ser avaliado um pouquinho mais precoce. E muitas vezes fazer o exame, né, o teste de COVID, mesmo só com os sintomas gastrointestinais, para que você exclua que o paciente está fazendo um quadro de COVID leve, né, ou às vezes vai evoluir de forma grave, e você conseguir pegar de forma precoce. Então, qualquer dúvida que você tiver, procure um especialista e seja avaliado. Não fique em casa achando que você está tudo bem e que você vai melhorar. Às vezes, uma avaliação precoce pode te ajudar a evitar uma gravidade. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, mande para as pessoas da sua família, para que mais pessoas possam ter informações e se por algum motivo ou algum momento terem algum desses sintomas, procurarem um especialista. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade Uberaba, aqui desmistificando um monte de coisas para vocês na coloproctologia e hoje falamos sobre o COVID-19 e os sintomas gastrointestinais.